O livro dos Justos, capítulo 22. Ismael retorna ao seu pai com sua esposa e filhos. Abraão e a volta para Canaã. Ismael então levantou-se e levou sua esposa, seus filhos e seu gado, e tudo o que pertencia a ele, e viajou de lá, e foi para seu pai, na terra dos filisteus. E Abraão relatou a seu filho Ismael o que ocorrera com sua primeira esposa, de acordo com o que ela fez. Ismael e os filhos ficaram por muitos dias com Abraão naquela terra, e Abraão habitou na terra dos filisteus um longo tempo. Os dias foram passando, e passados 26 anos, Abraão com seus servos e todos os que pertenciam a ele partiram da terra dos filisteus. E havendo percorrido uma grande distância, eles vieram para perto de Hebrom e permaneceram lá. E os servos de Abraão cavaram poços de água. Abraão e todos pertencentes a eles habitaram junto da água. Os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, ouviram as novas de que os servos de Abraão haviam cavado poços de água nas fronteiras da terra. Eles vieram e brigaram com os servos de Abraão, e roubaram-lhes o poço grande que havia cavado. Abimeleque, rei dos filisteus, tendo ouvido falar sobre este assunto, veio a Abraão com Ficol, capitão de seu exército, com mais 20 dos seus homens. E Abimeleque falou a Abraão a respeito dos seus servos. Abraão repreendeu Abimeleque sobre o bem de que seus servos lhe tinham roubado. E Abimeleque disse a Abraão: Vive o Senhor, que criou toda a terra, não me fizeram ouvir do ato que os meus servos fizeram aos teus servos até este dia. Abraão tomou 7 cordeiros e os deu a Abimeleque, dizendo: Toma estes, eu peço-te, de minhas mãos, e que eles possam ser um testemunho para mim de que eu cavei este poço. Abimeleque tomou os 7 cordeiros que Abraão tinha dado a ele, pois ele tinha também lhe dado gado e manadas em abundância. E Abimeleque jurou a Abraão sobre o poço. Por isso se chamou aquele poço de Berseba, pois ali tanto juraram a respeito. Ambos fizeram aliança em Berseba. E se levantou Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, e todos os seus homens. Eles voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão e todos os pertencentes a eles habitaram em Berseba, e ele esteve naquela terra por muito tempo. Abraão plantou um grande bosque em Berseba. Ele fez nele 4 entradas de frente para os 4 lados da terra. Ele plantou uma vinha, de modo que se um viajante viesse a Abraão, ele entraria qualquer entrada que estava em seu caminho e permaneceria lá, comeria e beberia e seria satisfeito e depois partiria. Pois a casa de Abraão estava sempre aberta para os filhos dos homens que passavam e tornavam a passar, que vinham diariamente para comer e beber na casa de Abraão. Qualquer homem que tinha fome viesse à casa de Abraão, Abraão lhe daria pão para que ele pudesse comer e beber e ficar satisfeito. E qualquer um que viesse nu à sua casa, ele iria vesti-lo com roupas que ele pudesse escolher e dar-lhe ouro e prata e dar-lhe a conhecer o Senhor que havia criado na terra. E assim fez Abraão toda a sua vida. Abraão e seus filhos habitaram em Berseba, e ele estendeu suas tendas por Hebrom. O irmão de Abraão, Naor, e seu pai, e todos os pertencentes a eles, habitaram em Harã, pois eles não vieram com Abraão para a terra de Canaã. E as crianças nasceram a Naor, que Milca, filha de Harã, irmã de Sara, esposa de Abraão, gerou para ele. 8 filhos, estes são os filhos de Milca, que ela deu a Naor, irmão de Abraão. Naor tinha uma concubina e seu nome era Reumá, e também deu a Naor
filhos: Zebaque, Gachash, Takash e Maca, 4 filhos. Os filhos de Milca são estes os nomes que lhes nasceram a Abraão: Uz, Bus, Quemuel, Quezede, Chazo, Pildas, Tidlaf e Betuel, sendo 8 filhos. Estes são os filhos de Milca que ela deu a Naor, irmão de Abraão. E os filhos que nasceram a Naor eram 12 filhos, além de suas filhas. E eles também tiveram crianças nascidos deles em Harã. Os filhos de Uz, o primogênito de Naor, era Abi, Xeref, Gadim, Melus e Débora, irmã deles. E os filhos de Bus foram Berachel, Naamate, Sheva e Madonu. E os filhos de Quemuel foram Aram e Recob. E os filhos de Quezede foram Anameleque, Mexai, Benon e Ifi. E os filhos de Chazo foram Pildas, Mec e Ofer. E os filhos de Pilda foram Arude, Chamum, Mered, Moloque. E os filhos de Tidlaf foram Muxã, Cusã, Mutzi. E os filhos de Betuel foram Sechar, Labão e sua irmã Rebeca. Estas são as famílias dos filhos de Naor, que nasceram a eles em Harã. E Harã, filho de Quemuel, e Recob, seu irmão, partiram de Harã e encontraram num vale, na terra junto ao rio Eufrates. Eles construíram uma cidade lá e chamaram o nome da cidade após o nome de Petoro, filho de Arão, que é Arã Naheraim, até este dia. Os filhos de Quezede também peregrinaram, procurando encontrar um lugar para morar. Eles foram e encontraram um vale oposto à terra de Sinar e habitaram ali. Eles construíram lá uma cidade, chamaram-no pelo nome de Quezede, nome do seu pai, que é a terra de Quesdim até os dias de hoje. E os caldeus habitavam nelas, e frutificaram e multiplicaram-se muito. Terá, pai de Naor e Abraão, tomou outra mulher na sua velhice. O seu nome era Pelilá. E ela concebeu e deu um filho, e chamou o seu nome Zoba. Terá viveu 25 anos depois que gerou Zoba, e morreu Terá no 35º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E os dias de Terá foram 205 anos, e foi enterrado em Harã. Zoba, filho de Terá, viveu 30 anos e gerou Arã, Aclis e Merique. E Arã, filho de Zoba, filho de Terá, tinha 3 esposas e gerou 12 filhos e 3 filhas. O Senhor deu a Arã riquezas e posses e abundância de gados, e ovelhas e bois, e o homem se engrandeceu muito. Arã, filho de Zoba, e seu irmão e toda a sua família viajaram de Harã. E eles foram morar onde eles pudessem encontrar um lugar, pois sua propriedade era grande demais para permanecer em Harã, porque não conseguiam ficar em Harã, juntamente com seus irmãos, os filhos de Naor. E Harã foi com seus irmãos, eles acharam um vale, a certa distância para o oriente, e habitaram ali. Eles também construíram uma cidade lá, e eles chamaram o seu nome de Harã, segundo o nome do seu irmão mais velho, que é Aranzoba, até este dia. E Isaque, filho de Abraão, foi crescendo naqueles dias, e seu pai Abraão ensinou-lhe o caminho do Senhor, e a conhecer ao Senhor, e o Senhor era com ele. E quando Isaque tinha 37 anos de idade, Ismael, seu irmão, estava com ele na tenda. E Ismael vangloriou-se de si mesmo para Isaque, dizendo: Eu tinha 13 anos quando o Senhor falou com o meu pai para nos circuncidar. E eu fiz um acordo com a palavra do Senhor, que falou com meu pai. E eu dei a minha alma ao Senhor, e não transgredi a palavra dele, que ele ordenou ao meu pai. E respondeu Isaque a Ismael, dizendo:
por que te gabas sobre tudo isso? Acerca de um pouco de carne que tu tiraste do teu corpo, segundo o que o Senhor ordenou? Vive o Senhor, o Deus do meu pai Abraão, que se o Senhor dissesse para o meu pai, toma agora o teu filho Isaque e dá como oferta diante de mim, eu não iria abster-se, mas com alegria a ele me juntaria. E o Senhor ouviu as palavras de Isaque, as palavras que falou a Ismael. Ele pareceu bom aos olhos do Senhor, e ele pensou em provar Abraão desta maneira. E chegou o dia em que os filhos de Deus vieram e se colocaram diante do Senhor. E Satanás também veio com os filhos de Deus diante do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de ir para lá e para cá, na terra, e de andar para cima e para baixo na terra. E o Senhor disse a Satanás: qual é a tua palavra para mim sobre os filhos da terra? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu tenho visto todos os filhos da terra, que te servem e se lembram de ti quando precisam de alguma coisa de ti. E quando tu dá coisas a que eles exigem de ti, eles se sentem à vontade. E se deparam, aí eles não se lembrarão mais de ti. Viste Abraão, filho de Terá, que a princípio não tinha filhos. Ele serviu-te, erigiu altares a ti, aonde quer que ele fosse. Ele trouxe ofertas sobre eles e ele proclamou o teu nome continuamente a todos os filhos da terra. Agora que seu filho Isaque ele nasceu, ele te abandonou. Ele fez uma grande festa para todos os moradores da terra e do Senhor ele esqueceu. Pois no meio de tudo o que ele fez, ele não fez nenhuma oferta, nenhum holocausto. Nem oferta de paz, nem de boi, nem de cordeiro, nem de cabra. De tudo que ele matou no dia em que seu filho foi desmamado. E a partir do momento do nascimento do seu filho até agora, com 37 anos, ele não construiu mais nenhum altar a ti. Nem trouxe qualquer oferta para ti, pois já recebeu de ti o que queria e, portanto, abandonou-te. E disse o Senhor a Satanás: consideraste bem, porventura, o meu servo, Abraão? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem reto e perfeito diante de mim, que teme a Deus e se afasta do mal. E tão certo como eu vivo, se eu lhe disser, oferece Isaque, teu filho, diante de mim, ele o fará, e não me enganará, e trará mais depressa do que se eu lhe dissesse para trazer um holocausto diante de mim, de seus rebanhos ou manadas. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: fala então agora, Abraão, como disseste. Tu verás se ele não transgride seu mandamento neste dia. Deixa de lado as tuas palavras.